Agora, atenções máximas, totais para a Arena Barueri. Domingo, clássico Palmeiras e Corinthians. Vamos começar com as armas de Antônio Oliveira para essa partida. O que será que o técnico português está armando, pensando para este duelo tão importante? Olha ele aí. Confie em vocês próprios. Se há uma verdade no futebol é que tudo muda rápido. O Corinthians vinha numa fase... 5 derrotas seguidas e nenhuma perspectiva de evolução. Chegou o técnico novo e em uma semana o ambiente se transformou. 2 vitórias e 6 gols marcados. Agora o ânimo já é outro para o derby de domingo contra o Palmeiras da Arena Barueri. Primeiro teste real para o bom início de trabalho de Antônio Oliveira, que vai encontrar um compatriota. A relação com o Abel é de muito respeito, portanto, é alguém que tem feito um trabalho extraordinário durante a sua vigência do Brasil, coroada com muitos títulos, e tem representado da melhor forma aquilo que é o treinador português. Um clássico cercado de expectativas e de estreias também para o Corinthians. Ainda mais depois da grande reformulação que o clube promoveu do ano passado para cá. Será o primeiro derby do técnico Antônio Oliveira e de muitos jogadores também. De todos os atletas que atuaram até agora com o português, 10 nunca enfrentaram o Palmeiras ao menos como profissional. A maioria é de contratações recentes. Os zagueiros Félix Torres e Gustavo Henrique, o lateral Hugo, o volante Ranielli, o meia Rodrigo Garro e o atacante Pedro Raul. Outros vieram da base, como Léo Maná, Caetano, Matheus Araújo e Rian. Além de Pedro Raul lesionado, a dúvida fica por conta de Maicon, com desconforto na coxa esquerda. Mas se já não bastassem tantas novidades, novos nomes ainda podem surgir no jogo. Das 3 contratações recentes, 2 devem ser relacionadas. O lateral Matheus França e o atacante Pedro Henrique devem aparecer no bid até 7 da noite de hoje. E o Corinthians continua pensando em trazer mais atletas. O atacante Ángel Romero revelou que o Timão tem interesse em contratar o irmão gêmeo dele, Oscar Romero. O meia, de 31 anos, deixou o Pendikspor da Turquia e está livre no mercado. La gente del club preguntó la situación de Oscar y lo están siguiendo. Están viendo, obviamente, el cupo de extranjero porque no es fácil. Acá solamente permiten 7 jugadores extranjeros en un mismo equipo, así que sí, están en contacto con él, me preguntaron, me pidieron el contacto, así que no sé si se va a poder dar, pero hay interés del club obviamente, pero bueno, vamos a ver qué sucede en eso en estos próximos días. Oscar Romero não é o único na mira do Timão, pode pintar zagueiro novo na área também. Kaká, do Atlético Paranaense. O clube negocia a contratação por empréstimo do atleta de 24 anos, que pertence ao Tokushima Vortis, do Japão. Trabalho é o que não falta nos bastidores do Corinthians. O presidente Augusto Melo se reuniu ontem com dirigentes do clube e com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira Fernandes, para entender como o pagamento do financiamento da Neoquímica Arena pode ser feito. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também esteve presente. Mas é hora de voltar o foco para o derby, porque o Timão vai precisar do resultado. Não vence o Palmeiras desde setembro de 2021. E a Arena Barueri traz recordações indigestas. Foi lá que o Corinthians sofreu o histórico 100º gol da carreira de Rogério Ceni no Paulistão de 2011. E em abril de 2022, derrota justamente para o Palmeiras por 3-0. Agora, os corintianos esperam uma sorte melhor. Uma coisa que prometemos, que vamos competir, que vamos correr, que vamos trabalhar e que nos vamos comprometer a dar tudo para conquistar os 3 pontos, nada mais. Aí o Antônio Oliveira, que começou muito bem o trabalho no Corinthians, o caos, a confusão, parece que momentaneamente tudo foi apaziguado. Temos que ver a sequência. E nada melhor para quem está começando
uma história no Corinthians do que vencer um clássico, Dedê? E chegar nesse momento com 2 vitórias consecutivas, né? Se chega naquela fase com 5, 6, 7 jogos sem vencer, enfrentar o Palmeiras jogando bem, tempo de trabalho com o Abel, seria uma missão bem complicada. Agora dá um pouco de esperança para o corintiano. Pois é, e falando em chegada, mais um reforço estará à disposição do Antônio Oliveira. Eu falo do Igor Coronado, que está vindo lá do mundo árabe, chegou lotado, carregado de malas, a gente vai mostrar isso na sequência. Mas o Pedro Ramiro acompanhou essa chegada, mais uma opção para Antônio Oliveira. Pedro, é com você. Oi, Renata, um abraço para você, para todo mundo aqui do Jogo Aberto. Estamos falando direto do aeroporto de Guarulhos. Igor Coronado, novo reforço do Corinthians, chega ao timão e vai falar com o microfone aqui do Jogo Aberto. Igor, rapidinho. Tudo bem, Igor? Boa tarde, seja bem-vindo ao Corinthians. O torcedor, óbvio, está muito esperançoso e numa expectativa muito grande. Teu empresário disse que você vai realizar um sonho. É isso mesmo? Com certeza, né? Imagino que para qualquer jogador... Ainda mais a minha trajetória de morar a vida inteira fora do Brasil, tá voltando para o Brasil, um clube gigantesco como o Corinthians é muito especial para mim, mas pé no chão, eu tenho que ir para o clube agora direto, né? Tem os últimos detalhes, exames médicos, então estou muito ansioso, mas tem que ficar quietinho ainda. Igor, como que está a sua parte física? Tem um tempinho que você não joga, desde dezembro. Quanto você está fisicamente pronto e o quanto falta para você estrear pelo Corinthians? Na verdade eu não vou estar 100% ainda, porém é necessário pouco tempo de trabalho, mas isso também vem algo que eu vou ter que falar internamente com o clube para a gente acertar os detalhes, né? Mas pode ter certeza que eu vou dar o máximo aí para estar o mais rápido possível à disposição. Como foi fácil essa negociação, né? Foi uma negociação até rápida, né? Você estava lá no Antirad, né? Rescindiu o contrato e logo pouco tempo depois você acertou com o Corinthians. Foi uma negociação tranquila para você e foi fácil dizer sim pro Corinthians? Claro, né? Como eu disse antes, é um sonho de estar aqui, então bastou poucas conversas, na verdade, né? A hora que apareceu o Corinthians foi no momento onde não tinha essa opção ainda de sair do clube, porém as coisas foram mudando muito rápido, então o coração falou mais alto, né? Mas, como eu disse antes, eu tenho que manter o pezinho no chão, que ainda temos os últimos detalhes. Eu vou direto para o clube agora e, se Deus quiser, ainda essa tarde vamos ter novidades aí e concretizar tudo. Igor, por favor, se pudesse falar para o torcedor corintiano, diretamente ao torcedor, o fiel torcedor corintiano, qual é o gesto, o que você diria ao torcedor corintiano que aguarda a sua chegada e como você jogaria no Corinthians? Então, para mim está sendo muito difícil guardar essa notícia, né? Não poder falar nada ainda, porque, como eu falei, temos os últimos detalhes, né? Mas é simplesmente um sonho estar aqui. Bora. Obrigado. Tá aí, a palavra do Igor Coronado, o novo reforço do Corinthians, que diz que ainda não está 100% à disposição fisicamente, mas em breve já vai estrear com a camisa alvinegra. A gente está de olho se ele vai poder estar disponível no clássico contra o Palmeiras ou até na Copa do Brasil na semana que vem. Grande abraço a todos. Valeu, Pedro Ramiro, pelas informações. Ele deixou claro que para o clássico eu acho complicado, né? Não está 100%. Agora, na sequência, com o entrosamento, avaliação física, aí é diferente. Agora, independentemente do clássico, para a temporada, é mais um nome com boas referências do mundo árabe, agora mais recentemente, lá no Al Ittihad. Mas é um jogador que vem para o meio-campo, que vem para articular, e é uma posição que para o Corinthians é importante. Importantíssimo. Acho que para todos os clubes é importante você ter um jogador de meio de campo que pense o jogo e que seja dinâmico. Tem muitos jogadores que têm essa característica, mas não é um jogador dinâmico, é mais lento. E o futebol brasileiro exige muito essa dinâmica, principalmente no meio de campo. O Corinthians tem jogadores dos lados do campo, tem uma referência que é o Yuri, que também tem velocidade. Se você tem um cara dinâmico no meio de campo, que pensa bem o jogo, pode contribuir bastante para essa evolução do Corinthians nessa temporada. Agora, a gente viu que o Garro parece ser um jogador bem promissor. Eu gostei, pelo menos, desse início. É muito pouco ainda para avaliar. Sabemos que o Matias Rojas ainda não demonstrou todo o potencial que se esperava na contratação, o Corinthians ficou esperando por ele. Então, ter um nome como o do Igor é ótimo para o Antônio Oliveira pensar em estratégias diferentes, pode utilizar todo mundo, mas de repente pode escolher um só. A gente pode falar também aqui, na verdade a gente fala muito dessa questão de fortalecer o elenco, né? Fortalecer o time.
Nem sempre o time que começa a temporada como titular é o time que termina ali, de repente, levantando um troféu. Então, esse reforço do elenco sempre é importante. Você vê que o Igor, assim, ele não atuou no futebol brasileiro ainda, ele vai entender o que é o futebol brasileiro, o que é a pressão de jogar no Corinthians ali na prática, né? Mas ele deixou muito claro ali que ainda não está bem fisicamente, que ainda não está disponível para poder jogar, Loirão. O Corinthians vai fazer pelo menos uma alteração no clássico contra o Palmeiras, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista, na Arena Barueri, neste domingo, às 18 horas. O lateral direito suspenso Fagner deve retornar à titularidade ocupada por Léo Maná na vitória por 4-1 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, na última quarta-feira. O técnico Antônio Oliveira tem dúvidas sobre a equipe que só deverá ser sanadas na noite do clássico. Maicon reclamou de dores no tendão esquerdo, mas a lesão não foi confirmada. Uma nova avaliação será neste sábado. Se Maicon jogar, fará 200 partidas pelo Corinthians. Caso não possa jogar, o jogador deverá ser substituído por Fausto Vera. Os reforços do clube foram anunciados nesta sexta-feira, com o lateral direito Matheus França e o atacante Pedro Henrique prontos para treinar com bola ao lado do restante do elenco e participar do clássico. O meio-campista Igor Coronado, que chegou ao Brasil nesta sexta-feira, foi convocado para o elenco do Paulistão, mas não deve jogar a partida. A provável escalação alvinegra para enfrentar o Palmeiras é Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Caetano, Raniel Maicon, Fausto Vera e Rodrigo Garro, Romero, Wesley e Yuri Alberto.